Olá, muito bem-vindo ao novo canal de comunicação do Instituto Projeto Neymar Júnior. Pode incluir INJR. Seguindo aqui os nossos conteúdos, tá curtindo? Já sabe então, né? Entra aí, olha, acompanha aqui os nossos links das principais plataformas. Se não está inscrito ainda no canal no YouTube, corre lá, se inscreve, dá o joinha, compartilha a informação, porque mais pessoas vão ser atingidas por esse conteúdo. E aí você está nos ajudando, você está ajudando o Instituto Projeto Neymar Júnior a desenvolver o seu canal de comunicação, que as pessoas tenham mais acesso e saibam do que se passa aqui, conheçam os nossos parceiros. E aí hoje nós vamos estar recebendo aqui um parceiro super importante. E aí você vai saber um pouco mais sobre ele. Estou falando aqui do Raulisson Terrabuio, ou Raulisson Peter Terrabuio. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Tamiro. O prazer é todo meu estar aqui com vocês no Instituto e no Pode Incluir nesse podcast. É uma satisfação muito grande. O trabalho que vocês fazem é maravilhoso e a gente, podendo contribuir e estando aqui junto com vocês, é algo fantástico para nós também. Que legal. Então, olha aí. Você curte? Você está curtindo esse tipo de conteúdo? Não esquece. Vai lá, olha, vai seguir. A gente vai falar bastante, vai bater um papo, vai falar hoje sobre parceria no nosso segmento de educação. Como você sabe, o Instituto Projeto Neymar Júnior, ele combina uma dezenas de espaços pedagógicos com dezenas de atividades esportivas, combinando elas entre si no desenvolvimento aqui das crianças, jovens, adolescentes e familiares. E uma dessas parcerias significativas para a gente é a Bitus. Então a gente vai falar bastante, vai falar muito, mas antes disso a gente sempre começa aqui conhecendo um pouquinho mais sobre quem está por trás das empresas, né, das instituições que estão nessa parceria. Então, Raulisson, queria perguntar aí para você, o que fazia o Raulisson quando era criança? Fala um pouquinho de você, de onde você é, de onde você veio e aí... Que ótimo, sabe que nunca me fizeram essa pergunta, né? E eu sempre gostaria de contar um pouco dessa história, né? Eu nasci em 71, então ali no auge do regime militar. Somos contemporâneos. Minha família, a minha avó, ela pegou 10 filhos, os 3 rapazes, 3 moços na época, crianças, e 7 mulheres, e saiu de uma casa no Rio Grande do Sul que ela tinha violência doméstica e foi para Curitiba. Assim, com uma mão na frente e outra atrás. Então, na minha família toda, ela nasceu, ela foi formada em Curitiba. E aí, desde cedo, assim, uma casa com 7 mulheres, né? E elas é que tocavam toda a nossa vida e cuidavam de nós. Então, eu pequeno, criança, sempre via essas mulheres muito batalhadoras e um valor estava sempre à frente de tudo, a questão da educação. Né? Eu, quando eu nasci, meu pai militar, ele ia ser transferido para o Iapoque. E aí, como minha mãe já estava vendo naquela época, ele já estava aprontando algumas, tal, ela falou, eu não vou com você, porque os meus filhos eu não vou levar, porque no Iapoque, na época, né, Amapá, era só mato. Então ela falou, não vou colocar meus filhos nessa situação. Então eu fico aqui, você pode ir, segue tua vida. E ela cuidou sozinha dos filhos e ela nos deu educação e colocou esse valor, porque em Curitiba ela via que a gente teria um futuro, uma educação de qualidade. E aí, sim, desde criança eu sempre vi esse espelho, né? Então, eu criança, eu sou fruto dessa vontade, dessa mãe de trazer a educação. Olha aí, olha que aspecto legal, né? A gente sempre destaca aqui muito no Instituto Projeto Neymar Júnior a questão familiar, né? O alicerce da família, a questão do convívio, as origens, né? O impacto do Instituto e suas parcerias tem muito esse enfoque, né? E aí você já consegue pegar aí a primeira conexão, né, entre o Instituto Projeto Neymar Júnior e a Bitus. Agora me conta, assim, como a gente faz essa combinação aqui entre educação e esporte, você tinha algum esporte assim favorito? Como é a tua integração dentro da escola com a questão esportiva? Eu jogava bola, jogava futebol, adorava, né? Era assim o meu esporte favorito.
A gente jogava futebol na escola com pinha de pinheiro, né? As araucárias. Improvisações, então, né? Bola de meia, quando não tinha bola, e todo dia, todo dia, todo dia. Então era uma paixão muito grande. O futebol foi sempre presente, assim, né? Na minha vida de criança, era o esporte favorito. Depois de adolescente eu fui pro vôlei, porque aí já era uma outra vibe, mas eu adorava o futebol. Mas muito interessante isso, porque você veja, o Instituto aqui ele oferece para os jovens de 7 a 18 anos voleibol, basquetebol, natação, judô, né? Futebol, tanto futebol de campo quanto futebol de salão, handball. Então, isso é importante que o Raulison está colocando, pessoal, porque você veja que a diversidade de atividades ela ajuda no teu desenvolvimento cognitivo. Na formação, como o esporte, na tua visão, impactou a formação do Raulison como ser humano e depois como executivo? O que vem do esporte que você lembra nessa tua trajetória que você fala, puxa, isso aqui me ajuda ou não? Sim. Sim, a disciplina, né? Porque, assim, para você praticar um esporte, você precisa ter disciplina para que você esteja apto a praticar aquele esporte, né? Se você não tem condições mínimas físicas, você não consegue. Esse é um ponto. O segundo ponto, assim, vem relacionado àquela vontade, ao desejo de ser melhor. É uma competição saudável, né? A gente vê o esporte e muitos não sabem um pouco daquele conceito da areté grega, né? Dos olímpicos e tudo aquilo que está relacionado à filosofia do esporte. Então, eu hoje, como filósofo, eu consigo me ver naquele estado, né? Desenvolvendo habilidades, desenvolvendo caráter, uma série de virtudes que são relacionadas ao esporte. Então, o esporte ele é emancipador, ele faz com que realmente as pessoas elas tenham uma alegria, uma felicidade na vida. Não há como, assim, vamos imaginar, né, esses garotos nos campinhos, e a gente tem uma história aqui, crianças, né, muito pobres e tal, e a felicidade e a alegria quando eles estão competindo ali, se divertindo e praticando um esporte. É incomensurável isso. Que legal. Então, veja só, olha só, ele citou aí a disciplina, né, respeito, responsabilidade, né, e comprometimento. Então, esses são pilares fundamentais, pilares que norteiam o Instituto Projeto Neymar Júnior e as suas parcerias. Por isso há essa grande conexão entre todos nós. E é importante isso que você ressalta, a importância do impacto e da integração que o esporte tem nesse processo de formação de caráter, né? Que você como filósofo sabe muito bem disso, e na tua formação como ser humano, né? Isso é algo que realmente a gente tem que destacar. Quando é que você olha assim na tua vida, em que momento da tua vida que você olha assim e você fala assim, puxa, eu vou para o campo assim da filosofia? Quando é que isso acontece na tua vida? Isso acontece muito cedo ou é depois quando você amadurece mais? A gente nasce filósofo. Todos nascem filósofos. Ó, a dica, né? aí, hein, ó. Porque, assim, eu me pegava criança querendo descobrir os mistérios do universo, fazendo uma conexão muito forte com a natureza, com os animais, né, que a gente tinha em casa. Mas essa contemplação, principalmente, a curiosidade, né, de onde viemos, né? Por que estamos aqui, para onde vamos? São as perguntas fundamentais da vida. E a gente tem que se fazer elas sempre, né? Porque aí você tem um caminho para descobrir propósito, descobrir vocação. Porque se você não está no lugar certo, você está sofrendo, você não está feliz. Agora, se você descobre qual é o teu lugar no mundo, o papel que você pode desempenhar para contribuir para você, para o teu desenvolvimento e para a sociedade, você vai ser um ser humano pleno a vida toda. Você lembra, Raulison, quem te apresentou assim a filosofia, eu digo assim, como o aspecto científico, ou o primeiro filósofo que você leu, que mexeu com você, que te impactou? Até para a gente dar como dica para quem está nos seguindo, assim, como leituras. Tu lembra disso? Olha, na infância,
é difícil a lembrança, né, de um determinado filósofo, né, mas na adolescência. Aí eu começo a ter acesso a leituras aos filósofos contemporâneos, né, então Kant, né, o imperativo categórico. Então são vias, mas desde os clássicos, né, você vai aprender a história da humanidade. E a filosofia, elas estão. A filosofia a gente considera a ciência magna, a ciência das ciências. Porque tudo aquilo que a gente não pode explicar, através de outras ciências, a gente usa a filosofia para tentar chegar em algum conceito. Mas Platão, o mito da caverna é algo revelador, né? Ele fala que ele vai trabalhar com essa questão de que a realidade, qual é a realidade? A realidade que você vive, né? A realidade, você pode formar ela, a realidade pode ser só na tua mente, o que você está vendo talvez são sombras da realidade objetiva. E aí é interessante ver o mito, né? Eu não vou falar do mito aqui porque é uma historinha então curta, mas já fica o mito a dica da caverna, aí, né? Já fica a dica de leitura, então, olha, para quem ainda, né, ou para quem já leu, vale sempre revisitar, né, os filósofos clássicos. E aí você tem Platão, você tem Sócrates, né? O Sócrates, aí você está no teu dia a dia, né? O perguntas e respostas, né? O método socrático, né? Né? Então, quer dizer, já um convite que nós fazemos aqui, até com essas dicas que o Haulisson está dando sobre você revisitar, né? Você revisitar os filósofos clássicos, você revisitar lá, né? O pai de todos, vamos chamar assim, o Sócrates, né? Que aí o Platão, discípulo de Sócrates, depois Aristóteles, e você seguir nessa linha, que isso vai te dar muito um norteamento. E depois você chega aí mais para frente no baixinho da Prússia, né? Lá no Kant, aí você vai expandindo, né? Mas que legal, né, cara? Que interessante. Tem muito. Gostoso esse bate-papo contigo, porque eu também sou um amante da filosofia, né? Me formei em economia, a gente, como base da economia, a gente tem que ler muito sobre filosofia e eu recomendo, você que está aí, que não sabe do que nós estamos falando, eu espero que saiba, eu aposto que você sabe, mas vale sempre revisitar, porque isso é um hábito de leitura que eu também tenho, eu sempre revisito, né? Porque você tem diferentes entendimentos em diferentes fases da tua vida, quando você está mais jovem, depende da tua maturidade. Então, gente, olha, dica do Haulisson aí, ó, Mito das Cavernas. Então vai lá, pega lá, Platão, revisita, vai lá, ó, já fica a dica. Mas algo mais contemporâneo e acessível para as pessoas, né? A Lucilena Galvão, uma filósofa que está aí. Inclusive, ela fez um trabalho com a Seleção Brasileira Feminina de Futebol, né? No momento que a seleção foi a medalha de prata, acho que teve ali um trabalho da Lucilena junto a esse grupo, para eles terem união, né? Que era fundamental ali naquele momento. Então, Lucilena Galvão tem um canal na internet que hoje está acessível a todo mundo. Quem quiser ter acesso à filosofia, ela tá disponível, né? É muito fácil hoje a gente acessar. Antigamente não, era só na biblioteca, nos livros. Exatamente. Hoje o conhecimento está na palma da mão. Né? E é isso aí, pessoal. Tá gostando do conteúdo? Tá apreciando? Então, já vai aí, se inscreve no canal, segue aqui nas principais plataformas, aí já entra em contato com as redes da BeTools, que você vai saber mais sobre essa ferramenta, sobre essa tecnologia, sobre essa metodologia, sobre esse método de ensino, tá? Então, olha, vamos seguir nessa linha de tecnologia. Vamos falar um pouco da BeTools. Para você entender por que nós estamos entrando nesse assunto, por que nós estamos falando de filosofia, né, como base de tudo, como base da vida, né, como base da educação, é porque a BeTools é uma parceira do Instituto Projeto Neymar Júnior voltada para essa questão pedagógica e educacional. Como vocês sabem, o Instituto Projeto Neymar Júnior oferece aqui dezenas de atividades pedagógicas combinadas com atividades esportivas. E, obviamente, o Instituto não tem o know-how para oferecer para esses jovens, crianças, adolescentes e familiares metodologias, processos didáticos. Então, uma das formas que o Instituto encontrou de se desenvolver é justamente construindo parcerias, como é o caso aqui da BeTools, que traz para o Instituto Projeto Neymar um método de ensino, um método de conteúdo, através
de material pedagógico, de ferramentas, justamente para que o Instituto consiga fazer a inclusão social. E aí eu queria, antes da gente entrar propriamente na questão da Bitus, a gente fala muito aqui de empreendedorismo, mas fala muito de marcas. O que significa Bitus? Como é que você chegou nesse brand, nesse conceito e o significado disso aí para... Tá bom, vamos lá. A Bitus, ela é uma spin-off de outra empresa nossa que se chama Binóculos. E o BI está em todas as nossas empresas. Nós temos uma produtora aqui em São Paulo também de realidade virtual que se chama Jungle Bee, porque é uma sociedade com o cineasta Tadeu Jungle, então virou Jungle Bee. Mas essa ideia do Bee é de abelha, né, da hive, da colmeia, né, que uma coopera com a outra, da colaboração. Exato, olha aí. Então o conceito da abelha, da colaboração, é que norteia a síntese, né, o início da ideia das nossas empresas. E o Tools são ferramentas. E aí uma brincadeira com Beatles também, porque é a banda inglesa mais famosa da humanidade. E aí a gente traz essa brincadeira com Beatles, que tem a mesma sonoridade, mas essa ideia da colaboração e ferramentas para que as pessoas possam efetivamente aprender a língua, né? Muito legal. E olha só, né? Muito importante, gente, você que está aí nos seguindo e acompanhando, que você fica buscando muitas vezes insights, né? Ideias, clarificação sobre montagem de uma marca, você veja a importância de uma marca ter significado, né? Ela ter essa ligação, ela ter um propósito e você conseguir realmente explicar, né, como o Raulison explica aqui, ou seja, toda a significação, toda a significância, né, dessa marca que está conectada com a questão de cooperação, né, com a questão de ferramenta de trabalho, né, sempre envolvendo muito a questão coletiva, né, muito legal isso, e é uma curiosidade aí, tá vendo? Olha que legal, tá acompanhando o conteúdo, tá acompanhando o canal, fica sabendo sobre essas questões, essas parcerias. E aí, bom, o Instituto Projeto Neymar Júnior oferece aqui a questão do ensino das línguas, do acesso às línguas estrangeiras. E aí é onde a Bitus entra aqui dentro das nossas salas de aula através do ensino da língua inglesa. Como é que a gente conecta a Bitus com a questão do ensino de idiomas, Raul? Perfeito. A Bitus, ela nasceu de um inconformismo nosso, né, de mais de 40 anos de escolas de idiomas no Brasil, e a gente tem aí menos de 5% da população brasileira fala alguma coisa no idioma, não é que é fluente, 1% é fluente. Esses outros 4%, ele está ali do aceitável para o mediano. Fica, né, gravitando ali em algum nível de E aí, então nasceu desse inconformismo, né? Então a gente viu falhas em método, na questão humana mesmo, tempo, disponibilidade. Então a gente criou um método onde a gente permite com que as pessoas façam inglês ao seu tempo e é um ensino individualizado. Porque você tem muitos problemas em sala de aula coletiva quando a gente está falando em inglês. Não aqui, porque a gente sabe que tem as experiências, né, individuais, e são essas que a gente coloca aqui para os alunos do Instituto. E é essa a ideia, porque cada um aprende do seu jeito, no seu tempo, cada pessoa é singular, Exato. É diferente. Uma é diferente da outra, então a gente não pode massificar o ensino e trabalhar um único formato para todo mundo, porque são pessoas diferentes, né? Que têm necessidades diferentes. Então nós criamos o método para que a gente pudesse escalar o ensino individualizado a um custo de um curso tradicional em sala de aula. A gente resolve muitos problemas. Né? Um deles é, por exemplo, o constrangimento que você tem estar numa sala de aula, ainda não sabendo, e ter que se expor para os seus colegas. Né? Então, o professor pergunta, e aí, entendeu? Balança a cabeça, diz que sim, mas não entendeu por vergonha, né? Por superexposição. Isso, na nossa sociedade atual, cada vez mais. Então, a gente evita isso, fazendo com que esses alunos tenham essa experiência individual para que eles possam desenvolver, de fato, as 4 habilidades necessárias, né? A fala, a escrita, a escuta e toda a base de conversação para que eles efetivamente alcancem o resultado. Então, nasceu desse inconformismo
com relação aos métodos tradicionais. Nós, em 2019, nós fomos considerados pela Singularity dos Estados Unidos, que é uma universidade que mostra o futuro, né, a inovação, o que está acontecendo no planeta, como a escola de inglês mais inovadora do mundo. Então, uma escola feita aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente uniu uma série de tecnologias exponenciais, né? Big Data, inteligência artificial, gamificação, realidade virtual e o componente humano, porque a gente não prescindiu do professor. Para nós ele é fundamental dentro do processo. Mas agora esse professor ele está habilitado com todos os dados que esses alunos geram na plataforma para poder agora ensiná-los aquilo que eles têm necessidade de fato, né? Bom, se ele está escrevendo bem, eu não vou perder o tempo do professor fazendo exercícios de escrita durante a aula. Eu posso fazer isso em outros momentos, em casa, na plataforma. Eu vou dedicar atenção, por exemplo, no speaking. Então, esse professor, ele olha a realidade daquele aluno em cada uma daquelas habilidades e vai concentrar o tempo dele, o esforço, com aquele aluno na dificuldade do aluno. Então, entregando o melhor do professor para que ele possa evoluir, né? Olha aí, quanta informação legal, né? Quanto conteúdo legal que você estando conectado aqui no Pode Incluir INJR, você tem acesso. Você sabia disso? Você sabia que o Instituto Projeto Neymar Júnior conta com uma ferramenta desenvolvida pela Bitools, que conta aí com tecnologia, gamificação, inteligência artificial, ou seja, tudo que está no nosso cotidiano e tudo que há de mais moderno, né? Presente e futuro, como, vamos chamar assim, como ferramentas de inclusão dos jovens aqui que frequentam o Instituto Projeto Neymar Júnior. Pois é, através da Bitools. Então já segue aí, ó, para você entrar nas redes da Bitools, para você saber mais sobre a empresa, para você saber mais sobre a metodologia, para você conhecer essas ferramentas e saber como que a tecnologia vai te auxiliar no desenvolvimento e no aprimoramento do teu desenvolvimento quanto ao idioma estrangeiro. Então o Instituto Projeto Neymar Júnior tem a sorte de ter a parceria com a Bitools e poder propiciar aos seus estudantes, né, aos seus alunos, acesso a essas ferramentas. No acompanhamento, você citou aí, e realmente são estudos que mostram isso pra gente, que apenas 1% da população brasileira, ela realmente, de fato, fala o idioma fluentemente. Raulson, eu me deparo muito com isso ao redor do mundo, porque nos últimos, vamos chamar assim, nos últimos 14 anos eu segui o Neymar aí para fora, né? Então, tanto lá na Espanha, depois na França, e quando a gente viaja para tudo que é canto do mundo, o que a gente verifica? Você encontra o nativo, mas você encontra muito estrangeiro falando em língua inglesa, por exemplo. E o que a gente nota? Que o estrangeiro, seja ele de qualquer parte do mundo, quando ele está falando a língua inglesa, ele não é tão preso quanto o brasileiro. O brasileiro ele só entende que ele fala o inglês se ele falar como um nativo. E todas as pessoas de outros cantos do mundo, elas não têm essa preocupação, nem mesmo quando elas estão falando a nossa língua mãe, o português. Você, como estudioso, como filósofo, por que a gente tem essa, vamos dizer assim, por que a gente tem essa, eu poderia chamar assim, essa prepotência com a questão da aprendizagem de idiomas? Ou seja, eu só posso dizer para você que eu falo inglês se eu falar como um nativo. Um pouco de orgulho, né? É isso, com certeza. Tem um pouco, eu diria, muito de orgulho. Mas, assim, esse é o grande problema, né? O ótimo sempre vai ser inimigo do bom. Você vê um indiano falando inglês, como ele fala? Pois é, exato. Esse que é o grande ponto que eu te coloco, porque isso pode realmente ser um limitador e a explicação por que esse 1% ele não cresce, porque as pessoas elas não consideram. E outra coisa que é muito importante no aspecto de idioma, e você vai me corrigir aí se eu estiver errado, é que é o seguinte: como como a comunicação, vamos dizer assim, maciça, ela primeiramente se apresenta com a voz, né, com a fala. Sim. E a tua interação ela acontece assim, muitas das vezes a pessoa que fala não escreve. Exato. E o mais importante hoje talvez seja dois fundamentos até, leitura e a fala, né? A escrita, ela
pode ser necessária para quem precise dela, né, para escrever trabalhos e tal. Mas você falando o idioma, seguramente você vai desenvolver a habilidade de escrita também. Mas a fala é o primeiro ponto, né? Você precisa conversar. Quando você precisa nasce, sair. Quando você nasce, né, Raul? A Ninguém mãe e tem o pai mais- não falam assim, escreve mamãe, papai. Ela diz, não. fale mamãe, papai. Repita, né? Então, Espetacular. é isso, né? A gente tem muitas barreiras que elas poderiam sair da frente para que a gente pudesse evoluir de fato. Mas a língua inglesa, ela é hoje a língua da ciência, da tecnologia e da inovação. Exatamente. Então, talvez esse seja o grande problema do Brasil, porque a gente tem um atraso que a informação chegue até nós. Porque esse déficit de língua inglesa faz com que professores, pesquisadores, eles não tenham acesso a esses conteúdos que são publicados em língua inglesa. Hoje você vai dizer, mas tem tradutores hoje, né? A IA traduz isso, aquilo, outro. Mas ok, você vai ter acesso a uma leitura de conteúdos, mas agora você quer discutir com pares. Você quer conversar com as pessoas que fizeram aquele estudo. Como é que você faz? Isso. Você fica limitado só àquilo que a tradução te ofereceu. Então você tem que procurar ir mais longe, né? E aí a gente está falando de economia. Você como economista, quanta oportunidade a gente perde? Imagine né, eu já vi empreendedores em palco falando, o grande problema da gente fazer negócio com os Estados Unidos e outros países é a barreira da língua. É a primeira, enquanto a gente não resolver isso, a gente não avança. Então, assim, olhando, né, para o que nós devemos fazer. Então, vamos olhar a realidade, por exemplo, de professores da rede pública de ensino no Brasil. 98% dos professores não falam a língua inglesa no Brasil. E 85% dos professores de língua inglesa, não são professores de inglês. Eles são de outras disciplinas que estão ali, têm um conhecimento mais ou menos para poder dar o inglês na rede pública. E a rede pública atende 85% dos alunos no Brasil. Pois é. E a rede privada está voando no bilinguismo e atende 15%. Então, o que a gente tem aí? Um gap, né? Um distanciamento cada vez maior, uma desigualdade cada vez maior. Então, como que a gente tem que pensar? Tem que pensar como Estado, olhar para os professores, para a formação desses profissionais, valorizar, né? A gente está no MEC, na página do MEC, como no programa chamado Tô com Prof, onde a gente oferece benefícios, descontos para que os professores tenham acesso ao nosso curso, né? É a única escola de inglês que está lá, né? Porque a gente consegue atender o Brasil todo de forma individual e nos horários que eles quiserem, né? Que eles precisarem. Então, assim, a gente vê um potencial muito grande, mas os gestores públicos, eles têm que acordar para isso, né? Eles querem ser cidades inteligentes, querem dar um passo a mais. Você tem que olhar para dentro primeiro, ver quem são as pessoas que você precisa contar, né, para poder evoluir e formar e dar capacitação para essas pessoas. Você hoje, um curso de inglês nosso, você pode fazer ele em 8 meses, em 12 a 14 ou 36 meses. Depende do teu tempo, da tua disponibilidade e vontade. Se você quiser fazer uma aula por dia, você pode sair do nível 0 até um B2 num exame de proficiência em 8 meses, se você fizer aula todos os dias. Não tenho tempo para isso. Você vai fazer uma aula por semana. Ok, você vai terminar em 3 anos. Mas a gente tem, assim, no nosso histórico, 68% dos nossos alunos saem com o certificado, né? Saem com o exame. Enquanto plataformas aí mundiais que tem milhões de acessos e alunos e tal, não formam 0,0 alguma coisa, porque elas foram programadas para captar atenção, para entretenimento, não para ensinar, né? O ensino-aprendizagem, ele envolve muitas coisas. Olha aí que legal. Tá curtindo? Tá gostando de receber essas informações? Tá gostando de saber mais sobre a Bitools? De conhecer e saber como isso transforma a sua vida, como isso te insere
na comunidade global, né, a questão de idiomas, a questão de contato com uma língua estrangeira, principalmente o inglês, porque você tem aí toda pesquisa, todo desenvolvimento, todo tipo de informação nessa língua. Olha como é importante. Você sabia que o Instituto Projeto Neymar Júnior oferece aqui para as crianças que ingressam a partir dos 7 anos a aprendizagem da língua inglesa, francesa e espanhola? Além de outra dezenas de cursos pedagógicos? Pois é, parceiros como a Bitus propiciam isso para a gente, faz com que os nossos jovens, as nossas crianças, desde os 7 anos de idade, que foi falado aqui pelo Raul, essa quebra de barreira, né? Ou seja, quanto mais anos você tiver acesso ao idioma, ou seja, isso vai te ambientando, né? Vai te deixando mais à vontade. Uma das questões que eu observei e que a Bitus tem, e você observa muito quando você viaja, por exemplo, que é a questão de imersão. Então, isso aqui, pessoal, é fantástico, eu já vou dar a dica para vocês. Por exemplo, você está fazendo um curso no Brasil, e aí, às vezes, você fala assim, puxa, eu tenho lá um intercâmbio, vou viajar, vou passar uma semana fora, 15 dias, um mês, em determinado lugar, para dar ali um up, para desenvolver, para melhorar o meu idioma. Eu vou falar um negócio para vocês, funciona e funciona muito. E você sabe o que eu percebi com as ferramentas que a Bitus oferece? É que ao invés, se você não tem condição de fazer um intercâmbio, de viajar, as ferramentas que a Bitus desenvolve, ela faz justamente o contrário, ou seja, ela traz um ambiente imersivo, ou seja, a mesma experiência que você teria viajando, você vai encontrar nessas ferramentas. Fala um pouco disso pra gente, né? Eu acho que isso, gente, eu falo pra vocês porque eu vivi isso na pele. Então eu saio daqui, vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, na Europa, por exemplo, onde as pessoas não falam inglês, então, quer dizer, como língua mãe, mas eles falam inglês com o estrangeiro que chega lá, você só consegue se comunicar em inglês. Eu na Arábia Saudita, fiquei lá mais de um ano, só em língua inglesa. E você percebe logo que no primeiro dia você chega, no segundo dia você já está. Ou seja, você está imerso no ambiente. Fala dessas ferramentas que a Bitus oferece para justamente propiciar esse tipo de ambiente. Perfeito. A base, né, a base da tecnologia da Bitus, ela tem essa imersão em realidade virtual. Então, a realidade virtual, na Bitus, ela é como um mini intercâmbio. Então, você vai fazer atividades como se você estivesse lá, né? Na verdade, quem nunca usou, só usando para entender. É fantástico, eu falo para vocês, é fantástico. É muito diferente da TV, né? Porque a TV, você olha para ela e ela tem a realidade mediando, né? Você está ali com uma tela. Você não se sente inserido, né? Não, você não faz parte. Não faz parte. Aqui não, você tem o sentimento de pertencimento. E isso para a educação e para a cognição é algo fantástico, né? Sou neurociência. Sou testemunha. É neurociência aplicada. Quando a gente fala de, né, como ocorre a aprendizagem no ser humano, 3 fatores são necessários. Primeiro, que a pessoa tem interesse. O segundo, que o que ela está aprendendo, a experiência que ela está tendo tenha significado. E o terceiro, que é mais difícil de ocorrer, que tenha sentimentos e emoções. Então, por que eu estou falando isso? Se a gente olhar lá para trás e lembrar dos professores que a gente tinha na escola, sem medo de errar, a gente vai lembrar daqueles que a gente amava e daqueles que a gente odiava. É verdade. Porque eles geraram sentimentos e emoções em nós. Os outros, a gente quase que apagou da memória, não lembra de nada. Mas não despertou nada, não né? despertou nada. Mas esses que despertaram sentimentos e emoções, o ser humano é um ser emocional, sentimental. E essa característica, né, nossa, que a neurociência traz explicada isso, é que esses sentimentos e emoções, eles são colas de memória, né? Então, o que a gente faz é fazer você viver essa imersão através da tecnologia. Então, você, estando aqui, você agora vai para um outro lugar. Para onde? Para dentro de um restaurante, para uma recepção de hotel, para um check-in de aeroporto, para a rua, dentro de uma casa com os personagens ali conversando com você e discutindo a vida como ela é. Então, a gente criou uma novela, a gente gosta de chamar de Story Living, né? Que é seriada, que tem os personagens, e quando você faz o curso da Bitus, você está lá com eles,
e você é amigo deles, e você mora com eles. E tudo vai acontecer a partir dessa história. Então, além de você fazer a aula, você também quer saber o que vai acontecer depois, né? Como que vai ser o próximo dia. Então, isso é um pouco também de trazer o engajamento. Mas dentro da realidade virtual é isso. Você tem o sentimento de pertencimento. Então, você está na mesa do restaurante, as pessoas estão conversando em inglês, o garçom vem, apresenta o cardápio para você e olha para você e fala o que você quer. E você tem que responder. E aí? Aí força você a tentar, né? E já que você não sabe ainda, você está aprendendo, não tem problema se você errar. Ninguém está te julgando, é você com você. Então você tira da frente aquela questão, né, da vergonha e tal, barreira, porque você, né, se expõe mais, porque você é divertido. Então esse é um outro componente. Né? E tem um cineasta americano que é o Chris Mill, que ele fala que a realidade virtual é a maior máquina de empatia já criada pela humanidade, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Nós estamos fazendo coisas fantásticas com essa tecnologia, além do inglês, né? O nosso sonho é levar isso para as escolas públicas, para todas as disciplinas. Você imagine um menino lá do interior do Piauí e visitar o Louvre ou a Estação Espacial em tamanho real. Será que ele não vai despertar nele a vontade de ser astronauta? Não é? Né? Mas ele nunca saiu da realidade dele do sertão, ele nunca conheceu nada diferente daquilo, mas agora ele pode. E se ele foi e viu, o que mais ele gostaria de acessar? E aí que está a chave né, de a gente levar esse ser humano mais longe. Muito bom. Olha, recomendo fortemente, é fantástico. Então, você poder ter acesso à tecnologia, à realidade virtual, ou seja, que vai te levar para esse ambiente imersivo e justamente vai causar essa questão disruptiva. Ou seja, você vai enfrentar ali a realidade, está contigo, você está interagindo. Isso é muito legal. Então você só consegue isso através de parceiros como a Bitus e de ferramentas como essa. Ou seja, de você ser colocado à prova e testar todos os dias. Então eu te recomendo aí já, fortemente, que você entre em contato aqui nas plataformas da Bitus para saber mais, sobre a ferramenta, para saber mais sobre a Bitus e entender como a tecnologia, como essas ferramentas podem dar um boom no teu desenvolvimento. E olha, eu vou falar para vocês, experimentar a realidade virtual e saber por que a tecnologia custa tão caro. Você sabe por que ela é tão cara? Porque ela te poupa tempo. Porque o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E quando você tem ferramentas e empresas como a Bitus, ou seja, que estão trabalhando dentro da realidade, desenvolvendo ferramentas e instrumentos como esse que podem, ou seja, nos facilitar e nos fazer ganhar tempo, é tudo que a gente precisa. Então, olha só, já se inscreve aí no canal, segue o Instituto Projeto Neymar Júnior, se inscreve no novo canal que é o Pode Incluir NJR e vem conhecer histórias fantásticas como essa do Raulison, como a Bitus, por exemplo, que é uma ferramenta de educação e desenvolvimento fantástica que ajuda o Instituto Projeto Neymar Júnior a se desenvolver. Raulison, meu amigo, que bate-papo legal, que história maravilhosa. Eu, como estou aqui no Instituto, sou testemunho disso e vejo o desenvolvimento que isso causa para as nossas crianças e jovens, só tenho que te agradecer. Então, em nome do Neymar Júnior, da família, do Instituto Projeto Neymar Júnior, quero muito agradecer pela parceria, sobretudo pelo que você está fazendo por esses jovens e pelo teu tempo, por você se disponibilizar, vir aqui, bater o papo nesse novo canal. Eu abro aí o espaço para você, se quiser mandar um recado, o que você quiser falar. Não, eu que gostaria de agradecer pela oportunidade, né? Porque a gente está aqui num projeto que atende mais de 500 jovens, né? E para nós a grande satisfação é poder ver eles evoluindo e atingindo o objetivo de se tornarem, né, seres humanos melhores, e alcançarem os seus objetivos, né? Jovens da periferia que não têm oportunidades e que vocês estão acolhendo aqui. O modelo de educação que vocês trazem aqui é o que a gente sonha para todas as escolas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar a educação no Brasil e fazer realmente investimentos. A gente investe tanto em infraestrutura, em estradas, portos, aeroportos, você coloca tanto dinheiro e tão pouco recurso realmente para que a gente possa evoluir em termos de infraestrutura na educação e que possa melhorar a vida das pessoas. Então a gente, assim, só tem a agradecer, uma honra estar aqui,
né? Porque as pessoas precisam conhecer esse projeto, né? E assim, para nós, o convite é sempre uma alegria, sempre que precisar nos chames, porque a gente gosta de contar não só a nossa história, mas a história de vocês é fantástica também. Legal, olha aí. Então, ó, vamos lá, ó. Já vem aqui, ó, vamos fazer um brinde aqui e convidar todo mundo que gosta desse conteúdo, que quer saber, que ficou curioso com as histórias da Bitus, do Raulison e que quer saber mais, já se inscreve no canal, vai lá, dá o joinha, compartilha, pode incluir INJR. Pode incluir. Pode.